Esta semana tivemos uma grande recuperação do portfólio. Tivemos uma valorização de 4,98% e uma valorização de 22.623 dólares. Bem-vindos à série dos 0 aos 100 mil dólares investidos. Hoje vamos falar sobre o apocalipse que está a acontecer nas ações de software, que é um tema que já temos vindo a abordar estes últimos meses, mas em particular porque esta semana tem sido o único tipo de empresas que não recuperou totalmente após a queda com a guerra. Vamos falar um pouco também sobre o tópico da guerra, o que é que conseguimos aprender com o que aconteceu estas últimas semanas e por último vamos olhar para os earnings da próxima semana para percebermos aquilo a que devemos estar atentos. Como eu estava a dizer, tivemos então uma grande recuperação. Neste momento o portfólio está a valer 22.623 dólares e subiu quase 5%, correspondente a um valor de quase 1.100 dólares. Neste momento, estas são as valorizações atual desde o momento em que comprámos as ações. A AMD está a valorizar quase 1 vezes 2, sendo que o preço médio subiu porque eu decidi comprar a 190, 195 dólares. A Amazon também está positiva, o Uber estamos aqui mais ou menos no break-even, a Adobe continua-nos a levar aqui na cabeça e estamos com uma queda de 21%, Meta 10%, o ETF da SP500 26%, Nvidia 35%, Oscar Health também quase aqui no break-even, Novo Nordisk a cair 27%, Nebius a valorizar 80% e esta sim tem sido uma posição que tem corrido muito bem. Claro que hoje em dia eu me arrependo de não ter feito esta uma posição maior no meu portfólio, mas é o que é. Pagaia 7% de queda, uma posição bastante recente. Duolingo também outra que estamos a levar na cabeça aqui como a Adobe. E a Sarepta, mas já sei, é uma posição mais especulativa, temos aqui uma perda de 27 dólares. Em relação às percentagens, estamos aqui com a AMD com a posição número 1 novamente, a Amazon a 22.5, Uber 12.5 e 12.5 também, a Adobe a 12%, Meta a 11% e mais qualquer coisa, o ETF da SP500 a 8%, Nvidia 7,5%, Oscar Health 6%, Novo Nordisk quase 6% também, Nebius 3%. Estas empresas aqui são mais pequenininhas em relação à percentagem, Pagai a mesma coisa, Caixa da Interactive Brokers e Duolingo também uma posição muito pequena. Year to date ainda não conseguimos recuperar aqui tudo, estamos com uma queda de 2,26%, que chegou a estar aqui nos 14%, ou seja, tivemos uma recuperação muito boa nesta última semana. Passámos de estar a perder 2.730 euros este ano para perder 500 euros, não dólares, para perder 500 dólares este ano. Ainda aqui para o SP500 está neste momento com uma desvalorização de 0,61%, mas temos de ter noção que a comparação não é 100% justa porque isto não está ajustado aos momentos em que eu comprei no mercado. Neste momento, se olharmos aqui para a caixa, estou apenas com 3% em caixa e neste momento com o mercado já a subir um pouco a sua avaliação, eu não tenciono comprar como tenho comprado estes últimos tempos, sem dúvida que hei de continuar a comprar e a fazer DCA, especialmente em algumas empresas como a Uber, a Adobe, talvez a Oscar, se voltar a baixar aqui para os 12 dólares também hei de comprar mais, Novo Nordisk também, mas de um modo geral não vou comprar tanto e vou-me focar então a aumentar então aqui a caixa, a não ser que lá está, que haja uma queda novamente, mas vou-me focar então aqui a aumentar a caixa e a aguardar então por oportunidades, sendo que vamos discutir agora um pouco sobre a questão das empresas de software e tenho aqui então uma opinião para vos dar sobre uma possível posição futura aqui para o portfólio. Quando olhamos então para as empresas de software, eu vou-vos mostrar aqui em particular a Adobe, porque é a empresa que eu tenho maioritariamente de software dentro do portfólio. Year to date está com uma queda de 32, quase 33%. Nos últimos 3 meses teve uma queda de 31%. No último mês uma queda de 16,5%. E na última semana teve uma queda de menos 7,8%. Ou seja, enquanto que a maioria das ações voltaram a valorizar e muitas delas voltaram a estar muito próximas dos seus all-time highs, a Adobe continua a levar pancada, juntamente com as outras empresas de software, como a ServiceNow, como a Salesforce, como a Microsoft. Então isto é algo que tem afetado maioritariamente empresas de software e empresas de cibersegurança. O que tem acontecido é que a Anthropic, que é uma empresa
de modelos de linguagem que desenvolveu o Claude. Tem lançado vários updates, quase semanais ou diários, em que começam a criar uma narrativa de que as empresas de software deixam de dominar o mercado e que estas tarefas que eram feitas uma vez por estas empresas podem começar a ser feitas por inteligência artificial. E como o Claude é um modelo que tem superado muitas expectativas, então as empresas de software têm-se vindo a desvalorizar desde os últimos anos e é uma narrativa que parece não ter fim. Quando olhamos para a Adobe, no caso, que é a empresa que nós temos no portfólio de software, maioritariamente, vemos que neste último quarter até houve uma reaceleração da receita, ou seja, a receita andava a crescer aqui por volta dos 10%, 11%, e neste último quarter cresceu 12%, ou seja, é algo muito positivo e que vai contra um pouco esta narrativa de que as empresas de software estão a sofrer com os avanços da inteligência artificial. E o que eu quero dizer com isto é que basicamente nada disto, pelo menos por enquanto, está a refletir nos fundamentos da empresa. E a pergunta que fica aqui no ar é: será que ainda não apareceu nos fundamentos das empresas de software e irá aparecer? Ou será que os fundamentos que nós temos agora vão ser os fundamentos que vão continuar a existir e não vai haver um abrandamento e uma perda de capitalização do mercado por parte das empresas de software? Será que o market share vai ser comido por inteligência artificial? Sim ou não? E será que isso vai refletir nos números no futuro? Uma vez que, pelo menos por enquanto, nada disso se reflete. E vamos olhar então um bocadinho aqui para a Microsoft, que é uma empresa que eu estou seriamente a considerar adicionar ao portfólio. Neste momento está com um market cap de 2,7 trilhões de dólares, está com um PE ratio de 23, ou seja, estamos a pagar 23 dólares por cada dólar de lucro atual da Microsoft. Em relação ao forward PE está a 20 valores, e em relação ao PI para o ano de 2027, ou para os lucros estimados de 2027, está a 19,5 valores. Quando olhamos para o preço da ação, vemos que year to date está down 22%, no último mês 7% e na última semana está praticamente flat. Em termos de receita, a mesma coisa acontece em relação ao que vimos em vídeos anteriores com a Adobe. Sabemos também que a Microsoft é uma empresa bastante diversificada, ou seja, não estamos a falar só de uma empresa de software. Um dos segmentos que mais receita rende é o segmento de Intelligent Cloud, que representa quase metade, 40% da receita total da Microsoft. E aqui sim temos a questão mais virada à parte do software, que é o número de subscrições para o software da Microsoft, e vemos que não tem sinais de abrandamento, pelo menos aqui os últimos anos continua sempre a subir. Claro que este declive não é o mesmo que já foi aqui em 2014 e 2015, mas no entanto não parece ser um crescimento nem um número de subscrições mais lento do que aconteceu aqui de 2016 a 2019. Quando olhamos para a avaliação utilizando o Price to Earnings Ratio e olhamos aqui para os últimos 5 anos, vemos que a Microsoft está aqui num low bem maior até do que quando houve a queda de 2022, onde grandes empresas de tecnologia caíram para números ridículos. Quando afastamos ainda aqui um bocadinho mais, vemos claramente que está aqui uma valorização muito baixa, já chegou a estar mais baixa quando olhamos aqui para 2019, quando olhamos aqui para 2017, no entanto está uma avaliação muito, muito boa. Quando olhamos para o Free Cash Flow, a história já não é bem a mesma, porque estamos num ciclo de despesa muito elevado. Neste momento as empresas de cloud, nós sabemos que a Microsoft é uma delas, estão a investir muito em infraestrutura e isso acaba por afetar então o fluxo de caixa, e daí o fluxo de caixa não estar tão alto, está aproximadamente a 3%, que é um valor bom, bem melhor do que teve aqui no final de 2025, que estava a 1%, 1,5%, aliás estava mais ou menos a 2%, e agora encontra-se ligeiramente mais alto. E esta é então uma empresa que eu estou seriamente a pensar em adquirir ações. Se quiserem um vídeo mais a fundo sobre a Microsoft e olhar detalhadamente então a cada um dos seus setores, olhar para a avaliação, fazer um modelo de qual é que é a previsão da subida dos preços das ações, na minha opinião, olhar para o crescimento de receitas, olhar para as margens, olhar para o EPS, olhar para as shares outstanding e tentar perceber qual é que é então a direção de acordo com as minhas previsões, deixem então um comentário que eu faço então esta avaliação e este deep dive à Microsoft. Por último, só para fechar então aqui o tópico das empresas de software, eu perguntei aqui ao Claude o que é que poderia mudar em relação à narrativa que está a acontecer neste momento para as empresas de software
para que estas recuperem aos seus múltiplos normais. Pedimos então aqui para ele dar aqui vários cenários. Cenário 1 que ele dá é então os earnings provarem resiliência, que é o que têm vindo a provar, mas por enquanto não se tem demonstrado no preço das ações, ou seja, o mercado ainda não acredita e ainda precisa de mais provas e de mais trimestres até ter a certeza de que estas empresas não vão lá nenhum. O segundo cenário é aqui a transição pela forma como é cobrado então este software. Eles falam aqui precisamente aquilo que eu estava a dizer em relação à Adobe, que é em vez de passar a cobrar per seat, passar a cobrar por usage based ou por outcome based, que é basicamente a forma que eles têm de combater a melhor eficiência que a inteligência artificial traz. Porque se houver então mais eficiência pela inteligência artificial e eles tiverem de pagar menos seats, então vão perder vários clientes. Desta forma, a eficiência que a inteligência artificial garante acaba por ser cobrada e a empresa, como a Adobe, acaba por não perder receita devido a este fator. Aqui neste terceiro cenário ele fala aqui um pouco sobre aquilo que eu estava a dizer, da inteligência artificial estar adotada e ser uma adição para as empresas de software e não estar a substituir as empresas de software, mas isto acaba um pouco por ser mais comprovado pelo cenário 1. O quarto cenário, que é um cenário que eu acho pouco provável, é que estas empresas fiquem a valores tão baixos que grandes players, e estou a falar de empresas com uma balance sheet muito forte, consigam adquirir estas empresas de software mais pequenas, que é algo que eu não estou a ver que vai acontecer. Talvez empresas mais pequenininhas, sim, e isso de certa forma pode mudar a percepção do mercado perante as empresas de software, no sentido em que, ok, se as empresas grandes estão a querer investir e aproveitar empresas que estão desvalorizadas e estão então a querer comprar estas empresas, então se calhar as empresas de software não vão lá nenhum, porque estas empresas não fariam compras tão negativas e compras que não fariam sentido nenhum. Mas acho esta narrativa pouco difícil de mudar a perspectiva total do mercado. O quinto cenário é então haver falhas por parte da inteligência artificial, começarem a falhar com compliance, com erros críticos e não serem capazes de ter o output que é esperado e a evolução que é esperada. Este cenário também não acredito muito que seja possível, porque vemos claramente através de vários modelos, desde o Gemini, desde a Claude, que estes modelos atualizam-se e com muita frequência, têm vários updates e têm melhorado a passos largos, por isso eu duvido que seja uma bolha, como falei já nos primeiros episódios dessa série, e devido então que seja algo que não vá melhorar constantemente, pelo menos para os próximos 2-3 anos. E por último eu olho aqui para o cenário 6, onde ele diz-nos que as cortes da taxa de juros podem fazer os preços dessas ações subirem, mas isto na verdade não muda a narrativa, porque o que aconteceria era então lá está o que ele está a falar aqui, os free cash flows futuros serem cotados a uma taxa diferente, aumenta então a valorização da empresa, mas a verdade é que a narrativa de que a inteligência artificial vai substituir as empresas de software não muda simplesmente pelos cortes da taxa de juros. As empresas podem valorizar, mas a narrativa vai continuar a mesma. Por último, quero só passar este vídeo do Peter Lynch, que eu me deparei há algum tempo, e é um vídeo que nos permite então refletir sobre este cenário da guerra que aconteceu e permite-nos então preparar-nos melhor para outro possível cenário de guerra, ou mesmo caso esta guerra não venha a acabar tão cedo. Então vou-vos deixar com o vídeo. First of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. They try to predict interest rates. I mean, if anybody would predict interest rates right 3 times in a row, they'd be a billionaire. Considering there's not that many billionaires on the planet, it's very, I had logics, I had a syllogism and studied these when I was at Boston College. There can't be that many people who can predict interest rates because there'd be lots of billionaires. And no one can predict the economy. I had a lot of people in this room were around in 1981 and 82 when we had a 20% prime rate with double-digit inflation, double-digit unemployment. I don't remember anybody telling me in 1981 about it. I studied all this stuff. I don't remember anybody telling me we're going to have the worst recession since the Depression. So what I'm trying to tell you, it'd be very useful to know what the stock market is going to do. It'd be terrific to know that the Dow Jones average a year from now would be X, that we're going to have a full-scale recession, or interest rates going to be 12%. That's useful stuff. You never know it, though. You just don't get to learn it. So I've always said, if you spend 14 minutes a year on economics, you've wasted 12 minutes. And I
I really believe that. Now, I have to be fair. I'm talking about economics in the broad scale, predicting the downturn for next year or the upturn or M1 and M2, 3B and all these M's. I'm talking about economics to me is when you talk about scrap prices. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. Interest rates, Alan Greenspan's a very honest guy. He would tell you that he can't predict interest rates. He could tell you what short rates are going to do in the next 6 months. Try and stick him on what the long-term rate will be 3 years from now. He'll say, I don't have any idea. So how are you, the investor, supposed to predict interest rates if the head of the Federal Reserve can't do it? So I think that's, but you should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means, that's a euphemism for losing a lot of money rapidly, but we call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet and they're doing fine, and you're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. They're going to happen. No one knows when they're going to happen. It would be people tell you about it after the fact that they predicted it, but they predicted it 53 times. And so you can take advantage of the volatility in the market if you understand what you own. Com este vídeo, com este excerto que eu vos mostrei do Peter Lynch, quero-vos falar maioritariamente sobre dois tópicos. Em primeiro lugar, uma coisa que ele diz que eu acho muito interessante é o facto da própria Fed não conseguir prever aquilo que vai acontecer com as suas taxas de juros, que são elas que controlam e são elas que tomam decisão sobre as mesmas. Então, se eles próprios não conseguem prever a taxa de juros a 3 anos, o que é que nos faz pensar que nós conseguimos prever o impacto do conflito geopolítico mundial? Parece-me completamente impossível e nem sequer faz sentido nenhum. E o que acontece é que o mercado é extremamente eficiente no sentido em que, quando há uma notícia que sai, essa notícia já vai afetar o mercado imediatamente. É uma coisa que funciona ao segundo. É impossível nós estarmos a olhar para o nosso telemóvel, a olhar para o Twitter ou o que seja, ver uma notícia e tentar reagir logo. Por isso nem sequer é um fator que devemos nos preocupar. Isto deve ser uma perspectiva mais a longo prazo e o que acontecer entretanto aconteceu. E com isso remete então para o segundo tópico, que é, já várias guerras aconteceram e o mercado sobreviveu sempre, pelo menos por enquanto. Isso aconteceu nos últimos 93 anos. O que o Peter Lynch diz é então que já aconteceram 50 quedas de 10 ou mais por cento em 93 anos. Todas foram recuperadas e muitas foram causadas pela guerra. Guerra do Golfo, 11 de setembro, invasão do Iraque, tivemos o Covid-19 e o mercado sobreviveu sempre. Por isso a mensagem principal aqui é, embora as notícias nos façam parecer que isto é o fim do mundo, que o mundo vai acabar, que vamos todos morrer e que o mercado não vai recuperar, porque vamos ter uma troca de ordem mundial, como algum pessoal anda aí a dizer, a verdade é que o mercado tem recuperado sempre e eu prefiro colocar as minhas fichas nos Estados Unidos, que é um país que eu confio e é um país que tem-se vindo a mostrar o império que irá perdurar por muitos mais anos e é com essa convicção que eu pretendo continuar. Por último, só olhar aqui para os earnings calls que já vão acontecer na próxima semana. Segunda-feira vai abrir então com o Goldman Sachs, que é um banco, JP Morgan também na terça-feira, BlackRock, Citibank. Temos empresas também de semicondutores, como a ASML e a TSMC, que vão ser bastante importantes para perceber como é que está o mercado no que toca a tecnologia. Mais um banco, Morgan Stanley, na quarta-feira antes da abertura do mercado. Temos também a PepsiCo, que nos pode dar alguns insights sobre o que é que está a acontecer com o mercado de consumidores. E temos também a Netflix, quando o mercado fechar na quinta-feira. É engraçado que este período de pausa entre os trimestres passou bastante rápido, porque houve estas notícias todas sobre a guerra. Vamos então voltar para mais um período de earnings, vamos ver como é que vai correr. Vamos ver se as empresas, nomeadamente as empresas de software, se mantêm a crescer as receitas. Vou estar muito atento
principalmente à Adobe, para tentar perceber se a receita se mantém com o crescimento dos 12%, ou pelo menos os 11, 10%, e se possivelmente continuar a reacelerar, porque isso seria então ouro sobre azul. Mas vamos ver. Com isto é tudo. Volto então aqui na próxima semana. Um abraço e bons investimentos.